Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos falar acerca acerca do estabelecimento do nível de intimidade. Sabe que nós somos humanos, nós somos falhos e não foi proposital, tá? Foi espontâneo. Mas é porque nós somos falhos e por mais que nós temos uma habilidade para falar em público, por mais que o Senhor ele nos dá dons, talentos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos e em algum determinado momento nós vamos errar. Isso é normal. Isso é normal. Então nós não temos que nos envergonhar disso, é da nossa natureza, nós somos humanos, perfeito é Deus. Mas é óbvio que nós não podemos usar disso para vivermos uma vida de pecado. Alright? Nós precisamos usar das nossas imperfeições para entrarmos no mais profundo das águas do Espírito Santo. Porque as nossas limitações têm que nos levar para mais perto de Deus. Amém? Vamos orar? Papai, obrigada por esse dia abençoado. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada por nos chamar de filhos. Obrigada pelo privilégio de poder te chamar de pai, de Senhor, de amigo. Obrigada por nos permitir fazer parte de ti e de algo que é o sonho do teu coração, que é plantar os céus. Ó Deus, que a alegria do Senhor, ela seja sobre nós, ela abunde sobre nós, que a tua santidade abunde em nós e através de nós, e que todos os dias, ao acordarmos, que nós venhamos a ser gratos a ti, pelo simples fato de viver um milagre, de despertar. Ó Deus, eu profetizo pelo poder do teu sangue sobre os presídios, sobre os hospitais, sobre os asilos, os orfanatos, ó Deus, sobre as vielas, os aglomerados, sobre os viadutos, e eu profetizo a vida do céu sobre esses lugares, sobre essas pessoas. Eu também profetizo sobre as suas igrejas, os seus templos. Eu declaro uma restauração, eu declaro uma ressurreição, um avivamento, e que todos nós possamos nos posicionar para a sua volta, ó Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, na certeza de que o Senhor me ouve, porque o Senhor sempre me ouve. Eu te louvo e te exalto por aquilo que o Senhor é. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Então hoje eu quero falar acerca de que é Deus que estabelece o nível de intimidade. Sabe, muitas vezes, erroneamente, nós queremos estabelecer o nível de intimidade que Deus vai ter com alguém. E quem somos nós? Meros mortais, pessoas podres de pecado, falhas, indignas, mas através do sangue de Jesus, através do estabelecimento da nova aliança, o fato de o segundo Adão ter se entregado naquela cruz, ele vem de volta estabelecer a aliança que foi interrompida, que foi quebrada ali no Éden. Amém? Pelo primeiro Adão. E eu quero falar um pouco acerca de um homem das Escrituras que eu admiro muito e eu super me identifico com a história dele, que é Abraão. Só que os capítulos que nós vamos discorrer, o nome dele ainda era Abrão. E aí nós vamos entender que é Deus que estabelece o nível de intimidade, porque se trata de um homem que vivia em um contexto de idolatria, mas que ao ouvir a voz de Deus, ele entende que é Deus. Cara, ele nunca havia ouvido a voz de Deus antes. E ele vivia em um contexto de idolatria. O pai dele fabricava ídolos, fabricava imagens de escultura. Mas é Deus que estabelece o nível de intimidade, a intensidade com que isso vai acontecer e também a frequência com que isso vai acontecer. E muitas vezes nós pensamos que é porque nós jejuamos, porque nós acordamos de madrugada, porque nós subimos monte, porque nós lemos a Bíblia inteira, mas é Deus que estabelece. Jesus, ele se assentou no poço de Samaria para conversar com uma mulher que, aos olhos daquele povo, daquela geração, era uma mulher promíscua. Era uma mulher impura, uma mulher imunda, indigna.
E Jesus se assentou no poço de Samaria e trocou uma ideia com aquela mulher. Deu a ela a água da vida para beber. Mudou a história dela. Então é ele que estabelece o nível de intimidade. E não você e nem eu. Nem eu com meu julgamento, com meu senso de justiça próprio, que quero determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ou você ou eu com aquilo que nós achamos que fazemos que vai atrair mais a presença de Deus. Quando eu me converti naquele afã e glória a Deus que o Senhor, ele sonda o coração e ele entende a motivação. Então, na minha inocência, eu acreditava que as pessoas que detinham o poder do Espírito Santo, elas de fato eram cheias do Espírito Santo. Só que hoje eu sei que isso não é verdade. Porque dons espirituais é uma coisa, caráter transformado é outra coisa. E o que o Senhor nos chama é para viver essa transformação de caráter, sabe? Ele nos chama a viver o quê? Que as características do fruto do Espírito venham ser forjadas em mim e em você. E é por isso que no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abrão. Porque nós só vamos ter o nosso caráter transformado quando nós ouvimos esse chamamento e nós obedecemos a esse chamamento e nós começamos a andar com Deus. E aí nós vamos ver que no capítulo 12, Deus chama Abraão e ele faz promessas a Abraão. A palavra do Senhor no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe que é condicional, né? Deus chama. A própria palavra nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele chamou Abraão. Ele chamou Abraão de meio de uma terra idólatra, do meio de um contexto de idolatria. Ele era imperfeito, mas Deus havia um sonho para a vida dele. Ali naquele momento, do nada, não. Antes do pai dele sonhar em tê-lo, pensar em tê-lo, Deus já havia sonhado com Abrão. Deus já havia designado Abrão para ser denominado pai da fé, para ser chamado amigo de Deus. E é maravilhoso isso, né? Então, é condicional. Deus chama, você vem. Deus te chama, te faz promessas e você decide obedecer. E aí nós vamos ver no capítulo 13 do livro de Gênesis, que a partir do versículo 7, a palavra traz uma narrativa quando Abrão ele se separa de Ló. E é Deus que estabelece um nível de intimidade. Porque quando Deus ele quer se revelar, existem coisas e pessoas que vão ter que sair das nossas vidas. Para que esse nível aumente, para que nós venhamos a mergulhar ainda mais no profundo das águas do Espírito Santo, porque tem coisas e pessoas que nos impedem de viver uma intimidade com Deus. E aí, nesse momento, Deus ele tira coisas e pessoas das nossas vidas. E nesse mesmo momento, nós vamos ver que quando há essa separação, Deus ele chama a atenção de Abrão para quem Abrão de fato ele é. Porque, de certa forma, Abrão ficou distraído com Ló. Abrão ficou distraído com as contendas dos seus pastores, com os pastores de Ló. E quando nós estamos distraídos, nós entramos em uma zona de conforto e nós entramos em um território perigoso, porque nós deixamos de olhar para quem de fato nós somos, nós paramos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança e nós paramos de focar nas promessas que o Senhor nos fez quando Ele nos chamou. E é por isso que muitas vezes o Senhor ele vai tirar coisas e pessoas das nossas vidas para que nós venhamos a focar novamente. E aí o Senhor diz assim para Abrão, versículo 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E lembrando, né, que Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abrão estavam brigando por território, por espaço.
Jesus. E aí a palavra segue dizendo, versículo 16, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E observe que o versículo 18, ele é tremendo, ele é fundamental, porque a palavra nos diz o quê? E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Sabe que o Senhor ele vai tirar coisas e pessoas da sua e da minha vida para nos conduzir ao local da aliança, porque Hebrom significa aliança. E no local da aliança é o local que Deus estabelece para que um altar venha a ser levantado para a glória dele. Só que existem situações, existem coisas e pessoas que nos impedem de chegar no lugar da aliança. Porque o Senhor não estabelece aliança com qualquer pessoa no sentido de posicionamento, porque é Ele que estabelece o nível de intimidade. Então Ele vai estabelecer aliança com quem Ele quiser. Porque Ele é Deus. Mas não é de qualquer forma. Não é em qualquer lugar. Existe um lugar específico. Existe um tempo determinado por Ele para que essa aliança seja estabelecida. Entendo o que eu estou dizendo. A aliança para a salvação ela é estabelecida no momento em que eu creio e confesso. No momento que eu começo a caminhar com Ele e começo a viver ali os preceitos, as ordenanças, os mandamentos das Escrituras. Mas existem alianças que é para um propósito específico, que é totalmente ligado e alinhado a quem eu sou nele, a quem eu fui gerado para ser e aquilo que Ele me criou para desenvolver e estabelecer na terra em prol do reino. Ok? E aí nós vamos ver que Abraão ele não foi denominado pai da fé à toa. Ele não foi chamado de amigo de Deus à toa, não foi erroneamente, não. Foi bem assertivo. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí nós vamos ver que o Senhor verdadeiramente, ele vai nos conduzir ao lugar de aliança para que um altar seja edificado para a glória dele. E aí nós vamos ver que quando uma aliança é estabelecida, prepara. Porque a palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço, a força e a violência. E aí nós vamos ver que no capítulo 14 existe uma guerra. E sabe o que é engraçado? Porque Ló havia se apartado de Abrão, mas Abrão ele entra numa guerra para resgatar Ló. Porque nessa guerra dos 4 reis contra 5, Ló é levado cativo. E Abrão ele entra na peleja para resgatar Ló e tudo aquilo que foi roubado. E é interessante porque Deus ele sempre é conosco e quando nós o obedecemos e quando nós aplicamos um esforço para viver aquilo que é a vontade dele para nós, ele está conosco. Quando nós estabelecemos uma aliança com Deus, ele cumpre essa aliança. Nós que muitas vezes somos infiéis, Deus, ele é fiel. E ele permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Então, o Senhor, ele estabelece aliança, e se essa aliança ela é quebrada, o Senhor, ele restaura essa aliança. E se preciso for, estabelece um novo concerto para a glória dele. Para que o propósito dele não venha se perder na sua e na minha vida. E aí nós vamos ver que o Senhor, ele é conosco e ele nos livra, ele nos salva, ele nos dá vitória no meio das guerras, no meio das batalhas espirituais, porque essa guerra é uma tipificação de uma batalha espiritual. Ok? E vai acontecer momentos que você vai ter que entrar em guerra por alguém ou por coisas que você deixou lá atrás. E aí é um propósito de Deus, ele vai indicar isso para você, porque é ele que determina, é ele que estabelece o nível de intimidade. E muitas vezes essas batalhas, elas são para nos levar mais profundo com o Senhor, para nos fazer amadurecer, para nos fazer deixar as coisas de menino e viver como homens e mulheres maduros na fé. Ok? E aí nós vamos ver no capítulo 15, Deus, ele anima Abraão e ele toca na ausência de Abraão. Porque tudo que Abrão e Sarai mais queriam era um filho. E lá atrás, quando Deus o chama, Deus lhe faz exatamente uma promessa de gerações. Pai de multidões.
mas ele não gerava um filho para ele. E é muito importante porque nós precisamos entender as etapas e os processos, né? Nós precisamos entender que nós servimos um Deus de organização. E aí nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas. Olha para você ver em visão. O primeiro chamamento, Abrão ouve uma voz. E agora ele está vendo algo sobrenatural. É Deus que estabelece o nível de intimidade. Então não deixa ninguém determinar até onde você vai com Deus. Quem determina isso é Ele. Apenas se disponha. Apenas se disponha porque Ele vai te guiar. Então Abrão em visão, né? O Senhor, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Sabe que Deus ele não se esquece das promessas que ele nos faz. Muitas vezes nós engavetamos as promessas de Deus. Então, são essas etapas que Deus fez na vida de Abrão e muitas vezes Ele quer fazer na sua e na minha vida. Então, Ele nos chama e nos faz promessas. Depois, Ele retira de nós coisas e pessoas que nos impedem de chegar no local da aliança, no local em que o Senhor vai estabelecer uma aliança para que um altar venha a ser levantado para a glória dEle. E quando isso acontece, nós entramos em uma batalha, nós entramos em uma peleja, mas nós não temos que ter medo. E após a peleja, o Senhor ele nos reanima, ele nos fortalece, ele nos mostra, né, através da peleja, que ele é o nosso escudo e a nossa proteção. Que nós não precisamos ter medo de nada, nós não precisamos temer a homens, a principados e potestades malignos, né? Nós não precisamos temer a falta de nada, porque Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa herança e Ele é a nossa porção. E o Senhor, Ele sempre vai nos lembrar as nossas ausências, porque dentro das promessas que Ele nos faz, existe algo que Ele sabe que é primordial para alegrar o nosso coração, porque o nosso Deus tem prazer em nos ver alegres. Porque verdadeiramente, quando nós vivemos milagres, o nome dele é glorificado sobre a terra. E é o Senhor que estabelece o nível de intimidade. Apenas se disponha. Apenas se disponha para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida. E sabe algo que é interessante, que nós precisamos entender que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Observe que quando Deus ele vai criar o homem, ele fala, eia, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 7, quando há confusão das línguas, o Senhor usa o termo, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. É óbvio que se tratava aqui da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Quando Deus ele nos chama, nós precisamos nos dispor imediatamente. Nós precisamos ser como Samuel, eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos ser como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos nos dispor a viver a intimidade que Ele quer viver conosco, aquilo que Ele quer estabelecer, né, de aliança, de vida, de plenitude,
Ele e cada um de nós. E sempre lembrando que nós não conseguimos nada sozinhos. Deus sempre vai colocar pessoas para nos auxiliar. Deus sempre vai colocar pessoas para nos guiar, para orar por nós. E às vezes a gente não vai nem saber que tem pessoas orando por nós. Porque Deus tem muito povo sobre essa terra. E quando Deus estabelece algo, Ele cuida desse algo que Ele estabelece. E tudo aquilo que acontece para que o que Ele determinou fazer não aconteça, Ele quebra. Ele quebra os grilhões, Ele faz cair por terra, porque Ele é Deus. E não se esqueça, é Ele que estabelece o nível de intimidade. Apenas se disponha. E não se isole, sabe? Se isole apenas para falar com Ele, para buscar dele algo, mas viva em unidade, viva em comunhão, porque o homem não foi gerado para viver sozinho, ok? É óbvio que nós precisamos respeitar processos e tempo. Tem tempo para todas as coisas, conforme a palavra do Senhor nos ensina em Eclesiastes 3. Mas não se isole por conta própria, tá? Seja a resposta de oração de alguém. Se você está se sentindo sozinho, solitário, cara, seja a companhia de alguém. Esses dias para trás nós fomos no Asilo Balbina, ali na Avenida João César de Oliveira, ali no Eldorado, bem colado ali na única passarela que ainda tem na João César. Cara, como aquelas pessoas precisam de companhia, como aquelas pessoas precisam de beijo, de abraço, de alguém para conversar, de alguém só para ouvi-los. Então, se você se sente sozinho, cara, seja a companhia de alguém. Se você tá aí triste, chorando, cara, decida fazer alguém sorrir. Enquanto nós fazemos, Ele faz por nós. Não se renda. Você é mais que vencedor. A alegria do Senhor é a sua e a minha força. Creia no poder da palavra de Deus, o Senhor te chama. E enquanto eu estava falando ali sobre a questão de que Deus anima Abrão e Abrão reclama com Deus, né, que ele não tem um filho, o Senhor trouxe à minha memória algo e eu quero fazer uma oração específica para você, mulher que me ouve, que não pode gerar filhos do seu ventre, sabe? Eu peço para que você coloque assim a sua mão sobre o seu ventre e eu profetizo pelo poder do sangue de Jesus, filhos gerados nesse ventre. Eu profetizo a vida do céu sobre esse ventre, em nome de Jesus. Receba filhos para a glória de Deus. Shurelekandaramanabassura, elekandarabasura, eliminikai. Yaralamanashere, elekura, alamai, ser, elekura, elekai. Ralamanabassura, alamai, yeshedekai, ralamanabassou. Ye papassura, alamai, sudekai, yeseba, alamanasudekandarabassai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que filhos sejam gerados do seu ventre. E calabaçou para a glória de Deus. E quando isso acontecer, que você glorifique a Ele. Que você exalte o nome dEle. Em nome de Jesus, amém? E que nós possamos todos gerar filhos espirituais para Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E um forte abraço.